Votos cordiais de saúde e paz a todos. Eu não preciso falar da satisfação, da alegria de estarmos encerrando, não necessariamente pelo fato de estar fazendo a palestra, de encerramento, mas de estarmos no evento e percebendo que a cada ano o movimento espírita percebe que é necessário nós jogarmos esta semente, em especial durante este período. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, das diversas casas espíritas, dos simpatizantes da doutrina espírita, que já compreendem a importância e que colaboram conosco, fortalecendo esse movimento, que acredito nasceu inspirado, em especial pela necessidade da nossa cidade, da humanidade como um todo. Aproveito e agradeço também a Tânia, de ter largado o Carnaval de Salvador para estar aqui conosco, e do nosso amigo Jacobson Trovão, que com muita paciência teve ano passado e aceitou o convite de voltar para partilhar do seu conhecimento. Agradeço aos dois, que esses laços se perpetuem e que a gente possa se encontrar novamente em outras edições deste evento. O tema que foi proposto, quando pensamos no assunto que é a mediunidade, vimos a necessidade, porque por incrível que pareça, este assunto precisa de muitas reflexões, e fomos levados imediatamente à frase do profeta Joel, quando ele fala sobre essa questão de que os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e que seria resgatado por Simão Pedro num dia famoso que ficou marcado para a história do cristianismo como Pentecostes, o dia em que aqueles apóstolos começaram a falar, as inúmeras pessoas de regiões distintas, com línguas diferentes, e todos eles passavam a entender. Foi ali que Simão Pedro, inspirado pelo dito Espírito Santo, trazendo esse esclarecimento, resgatava essa mensagem de Joel, mostrando que iria acontecer de fato, para ele talvez naquele momento, essa profecia que ali estava se cumprindo, mas que mais adiante, neste período em que nós vivemos, já nessa fase contemporânea da nossa história, iríamos perceber que a inter-relação do mundo espiritual com o mundo material, ela é constante, de tal forma que é uma das ferramentas que Deus possibilita ao homem, para que ele possa ampliar a sua percepção, mas acima de tudo para consolar e lhe chamar a responsabilidade. Por isso o início desse tema, mas logo em seguida vem o termo um olhar sobre a mediunidade, que de fato seria esse, porque é um convite que nós estamos tendo desde o início desse evento, a olhar para a mediunidade de uma forma especial, quebrando determinadas barreiras e preconceitos que nós já trazemos. Porque é importante que a gente entenda que quando se fala de um olhar sobre alguma coisa, é preciso que, como o próprio Jacobson fez a análise do quadro de Van Gogh, nós tenhamos a capacidade de, uma vez instruídos, com determinadas ferramentas, possamos agora observar aquele objeto e a partir dali extrair conclusões, porque este é o exercício constante de todos nós que somos espíritas, tal que esta doutrina, ela é uma doutrina de base, de início científico, mas acima de tudo de alma, de essência filosófica. Debruçar o pensamento sobre o próprio pensamento, e a partir daí vai aprofundando e conseguindo, como se estivéssemos fazendo o exercício da anatomia, desvendando novos horizontes, para que nesta compreensão nos sintamos fortalecidos e a partir daí aumentamos a nossa capacidade de acerto acima de tudo. Sendo assim, nós podemos hoje, de acordo com tudo aquilo que recebemos da codificação, que Allan Kardec, com a sua capacidade ímpar de observar os fenômenos no qual fora ele convidado, trazendo de antemão o seu ceticismo daquele cientista que disse aquela frase que entrou para a história do espiritismo: no dia em que mesa tiver músculo e sistema nervoso, eu acreditarei nesses fenômenos. Deve ser este a nossa conduta diante de inúmeros fenômenos, lamentavelmente, porque há pessoas ainda que se utilizam do desconhecimento para prevalecer os seus interesses pessoais.
Mas é nesse instante que Allan Kardec descobre naqueles movimentos que no mundo inteiro aconteciam. E em especial nós gostamos de relembrar que em nossa cidade também houve o movimento das famosas mesas girantes, aqui no bairro do Pina, logo ali nas festas de aniversário de um famoso general que entra para a história, chamado General Abreu e Lima. Postado essa reportagem no Diário de Pernambuco, àquele período, falando de que a sociedade no aniversário deste homem reunia-se para ver as mesas girantes. Percebendo que não era um fenômeno da França, mas o mundo espiritual agora quebrava o silêncio e apresentava. E diante daquela capacidade de observação, Allan Kardec, ou melhor dizendo, professor Rivaio, começa com essa capacidade de ter um olhar diferente sobre o fenômeno, começar a esmiuçar, e descobre consciências que estavam livres da matéria, conversando, trazendo ideias, retrucando, apresentando uma nova realidade. E a partir dali ele cria, ele edifica, ele constrói esse edifício, a começar com o Livro dos Espíritos sendo a base mais segura que temos, para que estes conceitos nos deem o instrumento necessário, para que possamos olhar com os olhos para o passado e a partir daí percebermos a mediunidade em todos os períodos, mas de uma forma diferente, porque estamos instrumentalizados. Temos agora óculos especiais que nos possibilitam perceber essa mediunidade como sendo o auxílio dos céus a todos nós em todos os períodos, porque Ele não nos abandona. É mais comum que nós o abandonemos. Quando olhamos lá para trás, iremos perceber lá na intimidade dos templos do Egito. Lembro em especial de uma obra de um autor chamado Eduardo Churé, onde ele coloca no título Os Grandes Iniciados. Falava ele de como acontecia esses fenômenos daqueles iniciados que adentravam a essa cultura, o que era necessário passar para que pudessem começar a exercitar o contato com os mortos, entre aspas. Segundo Eduardo Churé, havia passagens, ritos de passagem, a começar por um grande acordo que existia para adentrar ao templo e tornar-se um iniciado naqueles mistérios. Era preciso aceitar e assinar de antemão um acordo que não poderia ser quebrado, de que uma vez não tendo êxito naquelas provas que iniciariam aqueles indivíduos, eles jamais poderiam sair do templo, porque caso fossem reprovados, voltariam para o lado de fora e contariam o segredo dos testes, e com isso quebraria a condição daqueles homens que de fato pudessem se entregar porque desejavam e já se encontravam na condição de ter essa possibilidade de conversar com os imortais. Não eram só testes no campo do intelecto, era acima de tudo testes que falavam às sensações, aos nossos impulsos mais inferiores, porque aqueles egípcios, aqueles mestres, diziam que os indivíduos que não conseguiam educar os seus próprios impulsos ainda não estavam preparados para começar o processo da iniciação. E de fato, essa realidade, como os espíritos, e nós sabemos através da doutrina espírita da reencarnação, nós vamos e voltamos para o palco terreno, desenvolvendo os nossos valores até um dia nos tornarmos espíritos puros, de tal forma que ninguém volta à terra virgem em termos dos pensamentos e do conhecimento que adquiriu. Essa ideia dos antigos templos volta criando toda uma mística em torno da mediunidade. Mística essa que, por incrível que pareça, há uns que até os dias de hoje acreditam que a mediunidade é algo sobrenatural, é extraordinária. Lamentavelmente, passado o período, mesmo sendo Jesus o médium de Deus, mostrando a naturalidade que existia neste fenômeno e as inúmeras possibilidades que ele apresenta, que não vai só da comunicação com os espíritos, mas outros fenômenos anímicos, da questão da cura e tantas outras, ainda assim, corrompido mais adiante, esse cristianismo primitivo, essa perspectiva da comunicação e da inter-relação na Idade Média passa a ser vista de uma forma bastante complexa. Mais uma vez temos a possibilidade de trazer este olhar sobre a mediunidade naquele período da Idade Média.
em que as pessoas que se utilizavam da sua capacidade, seja para ajudar aqueles que estavam limitados no campo da saúde, ou então que de fato conversavam com os espíritos, muito bem lembrado no vídeo de início, na figura de Joana d'Arc, era visto como feiticeiros, como hereges, e que por conta da ignorância, pela falta da instrumentalidade, que deveria perceber nesses fenômenos algo natural, mas trazendo ainda estes resquícios da intimidade dos templos do Egito, onde se falava do politeísmo, aqueles que agora eram monoteístas enxergavam nesses indivíduos a expressão dos demônios, mas muito mais pelo medo do desconhecido. O tal do desconhecido para nós ele é complexo, porque como temos o pé na animalidade, o animal quando ele é acuado ele age de duas formas, ou ele foge ou ele enfrenta. E diante da posição em que se encontra, o processo é muito mais fácil enfrentar do que fugir, porque muitas vezes nesta posição superior se utiliza da força física ou das inúmeras outras forças para poder acuar e destruir o seu inimigo. E era assim que acontecia, porque era o receio do que estava por vir, talvez o receio de encontrar a verdade da mesma forma que hoje encontramos a verdade sobre nós, frente a frente daqueles espíritos que nos apontam os nossos defeitos. Mas hoje nós já teríamos essa percepção, mas imaginemos aqueles que se acreditavam num pedestal, ter que ouvir de uma feiticeira ou de um feiticeiro dizer o que ele havia feito de equivocado horas antes, talvez. Então era melhor que se silenciasse aqueles homens e aquelas mulheres. Era um olhar limitado para nós mostrarmos quão é importante ter a instrumentalidade, dominá-la de fato. Nós gostaríamos de relembrar um quesito que nós aprendemos, na verdade é uma história. Eu tenho duas, porque a primeira me lembrou a segunda, que aconteceu comigo diretamente. A primeira foi quem contou há pouco tempo, foi um amigo nosso, Gustavo Silveira. Ele, olha, havia um caipira mineiro, aquele que saiu, venceu e volta para a sua cidade, uma família muito simples, que não conseguiu avançar nos estudos, na compreensão desse mundo moderno, e ele volta, feliz por reencontrar a família, junta a família como um todo e diz: vamos bater uma foto. E a família então se reúne, todo mundo feliz, se organiza para a foto. Ele vai em cima de uma cerca, coloca a sua máquina fotográfica, aperta o timer e sai correndo em direção à família. Quando ele sai correndo em direção à família, todo mundo corre. E ele fica sem entender o que foi que houve. E o pessoal da família disse: se você que conhece isso daí correu, imagina a gente. E na hora que ele contou isso, eu resgatei um momento em que eu passei quando nós trabalhávamos em um determinado consultório. Quem já foi ao dentista conhece o raio-x, não conhece? Conhece o raio-x do dentista, aquele pequenininho? Já perceberam que é um cano? Não é um cano, né? Os modernos agora têm mudado para assustar menos. Mas o mais comum é você encontrar que parece um tubo, que é uma arma. Então nós posicionamos o filme e de uma maneira muito gentil eu saí. E a moça que estava trabalhando, a nossa assistente, estava próximo. E ao perceber que eu já havia saído e que eu iria disparar, ela correu. E na medida em que ela correu, porque quem trabalha com raio tem receio dos raios-x, porque ele tem um efeito cumulativo. Então, como ela normalmente está exposta ao raio-x, ela saiu correndo. Só que o paciente, quando a viu correndo, levantou e saiu correndo. Quando eu vejo, saem os dois da sala. E eu fiquei sem entender o que foi que houve. E aí o paciente disse: se ela correu, eu ia ficar. Então, de fato, nós percebemos como é importante nós termos o instrumento, o entendimento. Se aqueles que talvez fôssemos muito de nós ali estivéssemos já compreendendo, nós não iríamos queimar tantas pessoas nem perseguir as outras.
Mas é chegado um momento em especial, quando o materialismo parece que se alastra na terra, os espíritos, compreendendo que era chegado o momento, porque já havia ferramentas suficientes para a investigação, rompe este silêncio. Exatamente aqueles espíritos comprometidos como os primeiros a ali estarem, apresentam e convocam a figura do professor Rivaio, que a partir dali descobre e descortina para nós um mundo que num primeiro momento, em especial até hoje, quando aqueles conhecem a doutrina espírita, olham de uma forma especial, e não é, porque ele agora vai trazer conceitos únicos, porque ele tinha a sua formação católico de família, a vivência do protestantismo em Yverdon. Então ele tinha uma certa base, e todo aquele que tem uma base de conhecimento, ele traz conceitos próprios. Todos nós temos. Quantas pessoas não se chocam quando vão estudar a doutrina espírita e chegam até a se revoltar, porque aquele conceito não é o que eu acredito e que eu acho que é certo. Talvez aí o grande problema de todos nós, exposto em o Evangelho segundo o Espiritismo, que a característica de um planeta de provas e expiações é a desobediência à lei divina. É a rebeldia, é o termo mais coerente, mais utilizado. Porque nós queremos que o mundo gire da forma com que a gente enxerga, para que a gente não saia da zona de conforto. Isso acontece até de forma inconsciente. Mas agora Allan Kardec desvenda para nós esse mistério e traz novidades, a começar pela figura de Deus, que ele já não estava tão preocupado com os conceitos convencionais, porque os espíritos, percebendo que já tínhamos amadurecido, nos fala agora dessa inteligência suprema, causa primária, com os seus atributos fundamentais, porque é a base de todo edifício que virá depois. Todos os conceitos precisam passar pelos atributos da divindade. Se entrar em choque com qualquer um deles, tenha certeza que o conceito está equivocado. Pensar, filosofar de maneira espírita é fundamental para todos nós. A partir daí ele apresenta agora outra grande novidade, que muitas pessoas, repito, os não espíritas acreditam que chegam na Terra e surgem no planeta no momento em que bradam a sua chegada. O espírito foi criado ali, e Allan Kardec agora, ouvindo os espíritos, diz: não, o mundo original é o mundo dos espíritos. E estes espíritos já tiveram histórias pregressas, já trazem as suas experiências, e à medida em que eles adentram o planeta Terra, ou qualquer outro planeta, eles ganham a vestimenta celular, e este escafandro diminui a potência do espírito que se é, mas não anula, porque em essência nós somos espíritos. E a partir daí, em percebendo isso, conversando com os espíritos, no próprio processo da conversa, ele percebe que esta comunicação se dá de espírito para espírito, de tal forma que eu gostaria de fazer aqui um avanço. Eu não sei se seria a palavra avanço, talvez uma grande ousadia daquilo que o nosso irmão Jacobson conceituou, buscando de Chico Xavier. Ele reforça, dizendo que mediunidade é vida, e eu gostaria de fazer uma nova interpretação. Estou ousado, não estou não, Tânia? Que ela disse para mim: vou ficar tomando conta de você. Você tomou conta de mim, agora eu vou tomar conta de você. Mediunidade é relacionamento. Mediunidade é relacionamento, que seria a vida, e eu estou afunilando um pouco mais o conceito. Mas não iremos entrar nesse exato momento nisso agora. Lá na frente eu irei explorar um pouco mais esse conceito de mediunidade ser relacionamento. Quando Kardec então apresenta, ele percebe que estes espíritos estavam em condições diversas, ora felizes, ora tristes, ora enlouquecidos, ora odiando, e ele então vai descobrir que existem leis que regem a nossa vida, a vida do espírito. E este espírito pode se encontrar livre do escafandro celular ou dentro dele. Precisamos, como Tânia nos lembra na questão 614, a lei natural ou lei divina é a única verdadeira. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta.
Então há normas, e dentro dessas normas, daquelas leis que foram aqui expostas, perceberemos que temos um roteiro, do qual a mediunidade nos possibilita criarmos estas relações. Porque somos espíritos de passagem na terra, de tal forma temos amigos e inimigos do lado de lá, tanto quanto ainda temos aqueles que gostamos e que não gostamos tanto do lado de cá. E essas mesmas relações, elas acontecem. Então agora, Allan Kardec, observando, compreendendo toda esta gama de situações, parte para o entendimento do fenômeno em si, quando sabe da transmissão do pensamento via perispírito, que é este elemento que liga o espírito ao corpo. Ou aquele que está livre da matéria faz com que o seu perispírito aproxime-se do perispírito do espírito encarnado, e a partir dali produza os fenômenos. Então ele passa a enxergar o fenômeno em si e nos apresenta o grande compêndio do Livro dos Médiuns, para que nós possamos desmistificar, porque desmistificar nada mais é do que nós termos a lente especial para tirar o ar dos templos de outrora e enxergarmos de maneira muito simples o que acontece. Mas na medida em que a gente vai entendendo e aprofundando, a responsabilidade nos chega, porque agora nós não somos mais vítimas do fenômeno, mas nós somos responsáveis, até certo ponto, por eles. Então esse olhar faz com que a gente possa voltar atrás no tempo e enxergar aquele período do templo, da intimidade do templo, de forma diferente. Ele nessa fase nos apresenta os mecanismos e amplia a percepção daquela mesma que Eduardo Churé nos fala, da necessidade que o médium deve desenvolver, mas não é pelo fato dele ser médium, porque como já foi dito aqui de forma exaustiva, todos nós somos e estamos na mesma experiência, e sendo o espírito que somos, temos a capacidade de receber as influências das mais diversas. Compreendendo, saindo do mecanismo em si, ele agora traz detalhes importantes para que a gente possa ter essa influência da maneira o mais equilibrada possível, com o máximo de controle. Daí vem a necessidade de nós trabalharmos a condição moral, o entendimento, a reflexão, porque na medida em que nós avançamos nessas áreas, fica fácil entender que todos os espíritos são unânimes em dizer que na medida em que a gente aprofunda o conhecimento, a nossa tendência é viver, porque aquilo vai tocando o nosso coração, e na medida em que a gente vive a realidade do Espírito, cada vez mais, mesmo na terra, nos desprendemos desse arcabouço, deste escafandro celular. São pessoas que estão na terra, mas vivem lá. Não estão mais presos àquelas coisas mesquinhas, aí fica fácil. É por isso que muita gente diz: eu queria desenvolver a mediunidade. Eu não tenho nada. Raros são aqueles que não têm um traço. Nós ouvimos isso do codificador. Mas na medida em que a gente aprofunda, que a gente transcende a realidade da matéria e começa a enxergar a vida por outro ângulo, o olhar passa a ser diferente. Nós vamos nos desprendendo, e na medida em que a gente se desprende, a gente já está vivendo a mediunidade, nós já estamos sendo intermediários de realidades distintas. Morrer então será de fato voltar para casa. Allan Kardec e aqueles espíritos que aqui foram citados, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, João Cleófas, temos tantos espíritos que nos falam da mediunidade, e nós ainda enxergamos como mediunidade, esquecendo que a mediunidade é relação. E uma vez compreendendo essa ferramenta, nós podemos voltar no tempo e compreendermos desde lá da intimidade no Egito, que o mecanismo já existia. Eu gostaria de fazer um convite. Vamos ver se passa. Ele não quer passar. E agora? Fenômeno mediúnico, viu, gente? Não funcionou. Quem conhece essa imagem?
Já vai dizer, Alisson vai falar de misticismo. Não, não gosto nem um pouco, é bom saber. Não gosto nem de rito e de mais de misticismo. Esse é o famoso olho de Horus. O olho que a tudo vê. Não fuja não, que ele vê tudo. Quantos que estão nas tradições esotéricas não olham, não tem um pingente ou uma joia com o olho de Horus, porque ele protege dos espíritos maus, porque ele dá a capacidade de nós percebermos o que as pessoas desejam para nós, e etc, e etc, e etc. E aí, esse olho de Horus, está passando não, nos dá a condição de percebermos aquilo que se fala. O verdinho ainda não é um pouquinho mais para trás a glândula pineal. É porque estava na internet e eu não consegui, mas esse verdinho aí não é um pouquinho mais para trás. A gente vai ver lá, ó, pineal body, um pouquinho mais para trás. Alisson, eu não entendi o olho de Horus. Entendeu não? Passa, por favor. Pode passar? Olha o olho de Horus aí. É o nosso bulbo lá atrás, o tronco encefálico. A glândula pineal é o encontro do olho esquerdo, onde cai a lágrima. Estava lá. É o olho que tudo vê. É aquele que faz com que a gente perceba de fato o mundo espiritual. Já estava. Mas ninguém enxergava, porque nós não tínhamos os olhos ainda sobre a mediunidade. Mas não para por aí. Há alguns estudiosos no campo da anatomia humana. Em especial gostaria de lembrar e de trazer um professor de anatomia chamado Gilson Barreto, que ele lançou um livro muito interessante. Vou dizer o nome já. É um livro de anatomia. Há alguns que estudam Michelangelo, e essa obra de anatomia vai nos mostrar algo bem interessante. Quem conhece essa obra? A criação, né? A criação de Adão de Michelangelo. E nós olhamos e achamos muito bonito Deus tocando o dedo. E esse professor desenvolve o livro onde ele observa no trabalho de Michelangelo uma grande quantidade de reproduções de partes do corpo humano. O nome do livro é A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina, e ele nos mostra isso aqui. Vejam onde Deus está sentado. Deus se encontra sentado exatamente no olho do Horus, que é exatamente a ligação da espiritualidade com o homem. Gilson Barreto, A Arte Secreta de Michelangelo, uma lição de anatomia na Capela Sistina, um livro lançado em 2004. E aí fica fácil agora nós entendermos que parece que esses espíritos, que nós sabemos que já eram espíritos já burilados, amadurecidos, que nos auxiliaram aqui à evolução, já traziam a informação, mas faltava o olhar. E agora nós podemos, diante de tudo que já recebemos dos espíritos através de Allan Kardec, da mediunidade de Divaldo, de Raul Teixeira, de Chico Xavier, nós podemos agora perceber e enxergar com olhos completamente diferentes, onde desde sempre fomos convocados a perceber que já existia e existe em nós, dentro da nossa estrutura orgânica, a ponte que nos liga ao divino, à espiritualidade. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, vai nos falar da estruturação desse corpo físico, como de fato ele acontece, tanto quanto André Luiz em Os Missionários da Luz. Portanto, diante das ferramentas que temos, podemos olhar a mediunidade de forma especial hoje naquilo que de fato a priori nos interessa, a começar com o olhar na vivência da casa espírita. Porque se mediunidade é relação, de uma forma muito tranquila, o nosso momento em que estamos entre nós conversando, estamos sendo médiuns, estamos sendo intermediários, somos intermediários da paz ou da perturbação alheia. Às vezes a pessoa está bem, aí a gente chega para a pessoa e diz assim:
Você está sabendo o que fulano falou de você? Aí você fez, não estou sabendo não, pô, eu vou te contar. Eu não queria. A pessoa estava bem, estava, super tranquilo. E aí eu pergunto, será que não estava havendo aí, como a classificação de Sueli Kaldashuber, que ela fala, a obsessão de encarnado para encarnado? Eu proponho, me permita, grande Jacobson, Tânia, eu proponho a gente trocar, em vez de obsessão de encarnado para encarnado, a gente trocar relação de encarnado para encarnado. Não é um relacionamento? É um relacionamento. Aí eu vou lá e digo, olha, fulano falou isso. O quê? Falou isso? Falou. Desequilibrou-se. Olha aí. E a gente ainda está preocupado com os obsessores fora da matéria. Não, a relação está acontecendo ali e agora. Então dentro da casa espírita há um conjunto de relações, de encarnados para encarnados, uma relação de encarnados com desencarnados e desencarnados com os encarnados e entre os desencarnados. É fácil de nós percebermos que isso não há mistério, não é nada sobrenatural, é tranquilo. E aí eu vou pedir licença para que a gente de fato leia. Eu sei que é cansativo, mas a pessoa que escreve isso aqui achou muito importante que nós escutássemos, para entender que a casa espírita, ela é um conjunto, ela por si só, ela não existe. A igreja de Antioquia, ela acontecia os fenômenos de vozes diretas. No dia que se desentenderam, as vozes e os fenômenos desapareceram. Assim são as nossas casas. Um centro onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, mostrando a relação de uma forma muito simples, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos, amados ou seus guias espirituais. Estes centros onde nós compreendemos que ali é o antigo templo sagrado dos egípcios, torna-se agora a casa espírita, e que muitas vezes desrespeitamos. Respeitamos a casa alheia. Quando entramos nas igrejas fazemos silêncios, quando entramos na casa espírita já gritamos da porta, e aí fulano? E esquecemos das vibrações mentais, da palavra que emite o som e daquilo que provocamos nos outros. Somente esses, aquele que obedece àquele princípio, portanto serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas. Então não é qualquer casa. Desconfiemos quando observamos determinados tratamentos em casas espíritas, porque estão desobedecendo às orientações e às observações trazidas pelos espíritos a Allan Kardec, porque ele fala de algo muito importante na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a universalidade do ensino dos espíritos. Aquele tratamento só existe naquela casa, só aquelas pessoas que fazem. Não está legal isso. Porque não existe exclusivismo, porque se estamos numa sociedade espiritual, a prática ela é comum. Ou será que vocês acham que rede social só existe aqui no Brasil? No mundo inteiro. Aí você acha que uma prática espírita só vai ter em uma casa e no outro mundo, no outro local não vai ter? É só raciocinar. E aí complementa, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas serão, no espaço, considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Porque o espiritismo é grave. O espiritismo deve provocar em nós um confronto. É preciso sair com o desejo de ser diferente. Eu não estou dizendo que nós seremos, mas é necessário o confronto. Porque na medida em que eu avanço e ajusto esse olhar sobre a mediunidade,
eu passo a enxergar a mediunidade em tudo, porque, repito, mediunidade é relação. E aí eu vejo indivíduos esquecendo, Allan Kardec perguntando sobre talismãs, sobre 1000 coisas, se funcionam com os espíritos. A pergunta que se faz, muito simples, é: funciona conosco? Alguém chega para você com a cruz e sai de reto, Satanás, funciona? A gente vai sorrir, né? Você é um doido. Aí não, a gente larga o corpo, chega no mundo espiritual, o cara apresenta a cruz pra gente, sai de retro, Satanás. A gente vai fazer o que do mundo espiritual? Vai rir do mesmo jeito, porque aquele do lado de lá, ele não se prende a objetos, a aparelhos, no sentido de fazer efeito. Há pessoas que são tão presas a matérias que se prendem ao corpo que está se decompondo, que dirá essas coisas. Mas em termos gerais, vejamos a seriedade, o olhar que hoje nós temos para não cairmos em muitas esparrelas. Ficamos tristes quando observamos casas inventando coisas em nome do espiritismo. E eu sei que a nossa tendência é dizer assim: não, mas eles fazem ainda assim querendo ajudar. Mas já não cabe a ignorância, tendo em vista que uma das características que nos convocam à vivência da mediunidade é nós compreendermos, estudarmos, aprofundarmos e, acima de tudo, refletirmos. Podemos agora falar da desobsessão, um olhar sobre a mediunidade na desobsessão, que eu não irei acrescentar muita coisa, não irei mesmo. Tânia, Jacobson já trouxe algo muito especial, mas eu gostaria de fazer só um ponto, porque há pessoas que acham a mediunidade algo sobrenatural e incômoda, quando repito e vou insistir nesse nosso desafio de hoje, de dizer que mediunidade é relacionamento com estas consciências corpóreas e extracorpóreas. Porque quem aqui não gostaria e não gosta de saber que um filho, um marido, um pai, uma mãe que partiu se encontra próximo? Nós ficamos felizes em saber: olha, ele está aí do seu lado lhe ajudando. Você durante o sono se deparou com ele e conversou. Nós não gostamos. Então há pessoas que lamentavelmente, quando sentem os sinais, os sintomas, porque sinais não há sintomas de mediunidade: eu não quero, eu não aceito, eu não queria viver isso para mim. Quando é uma oportunidade que nós estamos tendo de ampliar os nossos laços de relacionamento, porque esquecemos que daqui a pouco voltaremos e teremos aqueles que serão gratos a nós por ajudarmos, porque sempre que nos relacionamos com os encarnados, esquecemos dos desencarnados nos bastidores. Se eu faço mal a alguém aqui, eu não estou fazendo mal a ele não. Vou fazer um exemplo prático. Tem mãe aqui? Tem? Tem, né? A minha está ali, hoje ela veio me prestigiar. Imagina falar para a mãe, né? Ela está ali só. Fale uma besteira, viu? Dizem assim as mães: mexa comigo, mas não mexa. Aí a mãe desencarna e ainda não desenvolveu a capacidade de compreender essas relações do aprendizado via dor. Aí um bonitinho faz mal à filha ou ao filho. E aí essa mãe espírita, o que é que vocês acham? Mas eu odeio obsessor. Está se preparando para ser uma ou um, porque não muda. Então eu pensei em nós entendermos a mediunidade, esse olhar num aspecto diferente. E aí eu pedi ajuda a Manuel Filomeno de Miranda nessa obra magnífica, Nos Bastidores da Obsessão, que Tânia já falou aqui sobre ela. Olha o que ele fala: este recado eu estou dando para aqueles que têm essa percepção e que evitam, eu não quero, num egoísmo profundo. Olha o que ele fala: imagine um dédalo em sombras, um labirinto repleto de sombras, imensurável, hórrido, onde se demoram emanações morbíficas provenientes de células em disjunção. Célula em disjunção é necrose. Imaginem cheiro, emanação morbífica de células em disjunção. A gente num ambiente repleto de células em putrefação. Charco miasmático carregado de lodo instável.
tendo por céu nimbos borrascosos sacudidos por descargas elétricas. Paú sombrio, pântano sombrio, que agasalha batráquios, nome bonito para sapo, e ofídeos, répteis e toda a fauna asquerosa. Região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue e célere perspectiva de paz não treme a luz. Imaginemos esse cenário. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para renovação, uma folga. Me dá só uma folga desse cenário. Escuta inerme, outros companheiros de desdita e imprecações e lamentos, dominados pela própria sandice, onde a razão se fez sicário impiedoso, sem entranhas e se encarrega ela mesma de justiçar com azorragues em forma de cilícios que lhe são involuntários. Sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. O indivíduo não consegue ter nem momento de parar e dizer: Senhor, me ajude. O cenário é tão difícil, é tão cruel, que o espírito não tem equilíbrio para pedir ajuda. Se fôssemos nós, o que nós gostaríamos de receber nesse momento? Avalie o significado de uma porta libertadora. Nós estamos neste cenário e surge para nós uma porta libertadora, que subitamente se abrisse convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre você e ela. Está a um passo. Pudesse ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias e repousar. Todos nós gostaríamos. Como gostaríamos? Quando nós estamos nos momentos de tanta aflição, como gostaríamos do colo de mãe, ou que alguém que pudesse representar, que pudéssemos deitar a cabeça no colo e apenas desaguar, sem ninguém para nos julgar. Essa porta, esse colo, tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Um pouco de disciplina e abnegação. Examinando o quanto você gostaria de receber auxílio se ali estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismos injustificáveis. Este olhar sobre a mediunidade agora, enxergando que cenário é este, não nos permite mais sermos egoístas a esse ponto e subirmos às vezes na tribuna, nos nossos grupos de estudo e dizer: não devemos lutar contra o orgulho e contra o egoísmo, mas tem os sintomas, tem a possibilidade, não quer porque eu não quero este compromisso para mim, quando poderia ajudar. E esquece nos dias de amanhã que talvez venhamos a estagiar aí, ou aí já estivemos precisando da ajuda. Como de fato precisamos compreender, ampliar o nosso olhar sobre a mediunidade, ver que isso é natural e que, uma vez nos dando essa possibilidade de exercermos esta tarefa, é aquilo que nós tanto pedimos, que as pessoas dizem assim: qual a minha missão? O que é que eu vim fazer na Terra? Porque parece que nós queremos algo que nos pese mais do que o próprio processo da nossa autoeducação. Não tem. Então comecemos a enxergar a partir de agora essa condição, para não ficarmos atados achando que é extraordinário quando podemos estender a mão a esses espíritos. E não esqueçamos, repito, não só a eles, mas quantas mães, quantos pais não nos agradeceriam o fato de sermos essa porta, mesmo com a luz bem fraquinha,
pouquinha, mas auxiliando sem pedir absolutamente nada em troca, mas a satisfação de poder fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que esse outro nos fizesse num momento de tanta dor. Esse olhar da mediunidade também nos possibilita na condição da vivência, nessa vivência comum, porque esquecemos em muitas situações e achamos que a vida comum nada tem a ver com mediunidade, quando na verdade ela se culmina no trabalho dentro da intimidade das casas, mas a mediunidade é relação, é relacionamento. E olha que interessante, o mesmo Manuel de Filomeno nos falar: glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo são estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático, em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais, com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugido. Coisas que às vezes fazem parte da nossa vida e a gente faz questão de não abrir mão. Nós já temos o conhecimento, as ferramentas já nos foram entregues, a mediunidade faz com que a gente perceba agora que há um outro lado no fenômeno da obsessão. Há uma moeda, a moeda ela sempre tem dois lados. E há um lado na obsessão que nós esquecemos. Nós conseguimos fugir aos olhares atentos daqueles que nos cercam em muitas situações. Mas há uma coisa que nós não conseguimos fugir, porque é essa lei que foi explicada durante todos esses dias, que é a questão da sintonia. Porque há os inimigos do pretérito, indiscutivelmente, mas há os afins também, que estão ali para viver conosco, para compartilhar conosco daquilo que nós gostamos, e com isso sofremos o processo obsessivo. E há pessoas que entram para tratamento. Alisson, eu estou há 5 anos no centro e eu não consigo tratar, toda vez vem tratamento para mim. Mas não adianta, porque vai 10, volta 20. Porque o problema não é afastar aqueles ou educar aqueles, esclarecer aqueles, olha, não vale a pena não, muda, porque esse daí é bronca. É a gente ouvir dos espíritos dizer: vocês estão defendendo essa figura, mas esse rapazinho aí ou essa moça, pinta e borda, continua a mesma coisa. Ele gosta do que eu gosto. E não são atos extravagantes, porque se mediunidade é relacionamento, eu não esqueço de afirmar, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Como está a qualidade dos nossos relacionamentos? Pensemos. Essa qualidade de relacionamento entre encarnados, ela reflete na qualidade de relacionamento com os desencarnados. Quem são os nossos grupos afins? Quais são os valores? É por isso que quando a gente adota agora, compreendendo de fato que mediunidade está em absolutamente tudo em nossa vida, por isso Chico Xavier, Jacobson reforçou que mediunidade é vida, porque de fato é. Ela não é o fenômeno de toda hora, de todo instante, de estar dentro de uma reunião mediúnica. Ali é o trabalho mediúnico de desobsessão ou de orientação psicográfica. Mas a mediunidade é isso. Então, na medida em que a gente vive isso aqui, há espíritos nos 2 planos da vida, nos 2 planos da vida. E aí quando a gente desperta, eu vou provar a vocês que é relacionamento. Para aqueles que ainda acham que eu fui ousado, eu vou provar. Quem um dia teve alguns desses hábitos, vou começar pelo primeiro, a glutoneria. Com certeza tinha um grupo de amigos que não perdia a chance de partilhar desse hábito nos lugares que estavam. Aí você desperta e percebe que este excesso lhe faz mal e que na vida é necessário equilíbrio, e você muda. No primeiro momento os amigos vão lhe chamar, e aí você vai. Mas ao invés de comer aquilo tudo que se comia, você vai comer só uma coisinha de leve. E o pessoal vai virar para você e vai dizer: que foi que houve? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Que foi que houve? E a partir dali a gente começa a ter uma dificuldade de sintonia. O convite vai ser mais espaçado para fazerem a prova dos 9.
ou a prova real? Estão lembrados disso em matemática? Muito bem. E aí vai de novo, e o comportamento é o mesmo. Já não vai haver mais o terceiro nem o quarto convite. Haverá aqueles que ainda irão insistir em dizer: bora, 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 eu trouxe hoje para você comer aquilo que você mais gosta. E a gente diz: olha, eu não sou mais assim, eu não como mais desse jeito. O que é que acontece? Os amigos vão embora. Da mesma forma que aconteceu com o encarnado, aconteceu com o desencarnado. Porque se ele junta, se ele quer, se ele partilha, e agora eu não partilho mais daquela realidade, eu fiz o melhor tratamento de desobsessão. Eu ganhei ele pelo cansaço. Porque ninguém fica perto de quem não tem sintonia. Quando a gente ajusta esse olhar da mediunidade, perceberemos que de fato ele é a relação e é a vida do dia a dia. Portanto, saiamos da condição mística de outrora. Saiamos de enxergar que seja coisas do demônio. Assumamos para nós a responsabilidade de sermos médiuns, porque infelizmente as pessoas ainda precisam, e em especial dentro do nosso movimento, de figuras icônicas que consigam tratar do corpo, que consigam desatar os meus nós. Quando a doutrina espírita, tal qual o Cristo à sua época, nos convoca a sermos autônomos, compreendendo essa lei divina e a partir dali fazendo tudo de melhor que podemos fazer. Vivendo a caridade na plenitude, porque começamos a perceber que a vivência da caridade, na verdade, ela é um elemento que faz com que eu crie relações saudáveis em todos os aspectos, junto daqueles que estão comigo nesta existência, bem como uma relação saudável com aqueles que já deixaram a matéria. Lembramos que André Luiz, desesperado no livro Sexo e Destino, andava pela praia procurando alguém que lhe desse sintonia, um minuto que fosse, para que ele pudesse ajudar a uma pessoa que estava necessitada. E segundo ele relata, passeou pela praia por quilômetros e ninguém abriu espaço em sua mente para servir-se de instrumento para o bem na terra. Esta é a mediunidade que está faltando. Não são os médiuns extraordinários de efeitos físicos, não são aqueles que porventura tragam cartas consoladoras. Precisamos de médiuns da vida, intermediários de Deus para com o homem, que quando perceba aquele que não tem sequer uma água para beber, possa ser a ponte divina para estender-lhe o copo e dizer: tome, meu irmão. Este é o verdadeiro médium da transição planetária, do mundo de regeneração que nos aguarda. Lamentavelmente o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda busca a mediunidade para que as pessoas reconheçam em nós a luz, mas esta nos dá o exemplo cotidianamente. Surge quando solicitada e quando necessário. Não afeta a quem quer que seja, mas amplia os caminhos, tornando seguro a estrada, e uma vez apertando o interruptor, ela se apaga sem pedir nada em troca, mas tem a consciência livre de que cumpriu e fez o seu melhor. Sejamos médiuns da caridade. Essa é a nossa grande missão. Ajustemos os nossos olhos, olhemos a mediunidade desta forma. Sejamos medianeiros do bem. Esse é o médium que precisamos. A todos, votos sinceros de saúde e paz.